E eu estou realmente muito contente, Elaine, porque além de conseguir falar mais uma vez com os nossos ouvintes, aí, a camaradagem aqui do Campeche, com o qual eu tenho muitas relações, né? Como você mencionou, em torno das lutas sociais que nós levamos em comum aqui no sul da ilha, plano diretor, Mosal, saneamento alternativo, né? Só para lembrar algumas, né? Então, aliás, o eixo pelo qual eu sou mais conhecido até na cidade, né? Do que propriamente pelos livros. Mas o anterior, ele teve muita repercussão. Eu falo de novo aqui do golpe da reforma agrária, né? Posso mostrar assim? Claro. É assim que está pegando aqui? Esse aqui, no caso aqui, a segunda edição do golpe, foi um livro que teve muita repercussão, porque ele, embora com uma tiragem diminuta, comparado aí aos lançamentos tradicionais, né? Mas ele startou uma série de ações judiciais na esfera federal, tá? De retomada de terras. A mais importante ação judicial, no entanto, foi a do arresto de toda a documentação de concessões de terras públicas no estado de Santa Catarina. Essa documentação foi recolhida por um mandado de segurança, né? Aliás, desculpe, eu me equivoquei, foi por um mandado judicial, uma sentença, né? Para proteger esse acervo de possíveis danos, né? Sumiço, coisa e tal, que eu já havia constatado na minha pesquisa em anos anteriores, né? Então, isso foi se conseguiu fazer através do MPF aqui de Santa Catarina e digitalizaram essa montanha de acervos todas aí. Isso só não está ainda disponível ao público, Elaine, porque aí aqueles trâmites quelônios, né, da administração pública que levam anos para conseguir botar um site, ver quem paga e coisa e tal, toda aquela guerra que a gente sabe, né? Bom, dito isso, eu só fiz isso para repescar um pouquinho o histórico que tu iniciaste, né, com a minha pequena literatura recente, né, que é fruto dessas pesquisas aí todas, né? Então, esse aqui foi o golpe da reforma agrária. Encerrado esse, digamos, ciclo, tá, de pesquisa, eu peitei, vamos dizer assim, né, desafiei, foi um desafio pessoal próprio, fazer a pesquisa a partir do golpe da reforma agrária estendida a todo o estado de Santa Catarina, coisa que eu não tinha feito antes em minúcia, de maneira muito ligeira, já me apropriando de uma documentação importante toda, né? Classificando ela, vendo coisa e tal. Mas diante da montanha de dados, eu vou só dar um dado aqui para vocês, tá? Reunindo todos os processos de terras públicas ao longo do tempo em Santa Catarina, nós chegamos à montanha de 75 mil processos. Eu vi eles todos, 75 mil, certo? Bom, isso requer um tempinho, né? Você há de conviver que se eu te botar uma montanha de 75 mil pastas, né, você deve ter alguns meses ali ficando revirando essas pastas. Bom, resultado da história. Diante dessa montanha aí, eu pensei cá comigo, bom, se eu sou capaz de fazer um livro grande, bonito, né, com conteúdo que tem, que nem o golpe da reforma agrária, por que com um pouquinho mais de tempo não seria capaz de fazer essa análise dessa montanha de dados aí, né? Então me toquei a fazer. Foi um desafio pessoal, né? E que agora está com êxito, está se mostrando, se materializou no livrão esse que vocês irão conhecer, que se chama O Poder e a Terra. E por que o poder? Saltou tanto aos olhos, Elaine e meus ouvintes, que eu cunhei agora um conceito novo que se chama poder fundiário. Ele é calcado materialmente na posse de terra, que deu origem ao poder econômico e político.
Na verdade, quando tu falas poder econômico de uma pessoa, de um grupo, tá? Político, de um clã familiar, certo? Ou de um poder político que esse clã tem, temos vários exemplos aí, até aqui na nossa cidade, esse tipo de clã políticos, né? Que o avô era político, o cara sucedeu, o filho, coisa e tal, o neto agora é político, coisa e tal, e assim sucessivamente, né? Combinado com esse poder econômico que pessoas ou famílias amealham em torno de várias coisas, às vezes no ramo empresarial. Porém, na origem, se você fizer uma análise mais aprofundada, retrocedendo ao passado, de onde surgiu esse poder todo, ele acaba indo na presença, no domínio de terras, tá? Então, em torno dessa ideia, que aqui eu estou sendo muito sucinto, né, surgiu a história, o conceito que eu cunhei agora, estou lançando no livro, que chama Poder Fundiário. E aí que vem o nome, o poder e a terra, tá? O nome desse livro agora que nós estamos lançando. Esse livro, ele é totalmente inusitado. Ele, em função dessa montanha de dados que eu acabei de descrever agora para vocês, tá? 75 mil processos de terra. Eu fiz essa análise dos documentos que retroagem a 3 séculos atrás, aqui em Santa Catarina. No país mais, né? Mas então eu fui obrigado, a rigor, a retomar os 500 anos de ocupação do território por parte dos europeus. Então, o livro começa lá na Capitania de Santana, né? E que é um único título, né? Que foi entregue, né? A Capitania de Santana. Depois se passa um hiato de tempo de 200 anos, de mais de 200 anos, até que chegam as primeiras sesmarias, as cartas de sesmarias, né? Na época da colônia, né? Quando entra em São Francisco, pequenas povoações lá de açorianos e coisa e tal, porque antes já existiam as povoações vicentinas, né, que se chama, né? Aquelas que vieram de São Vicente ocupar pequenas vilazinhas, né, no litoral catarinense. Mas uma ocupação embrionária, vamos dizer assim, aquela de pioneira, tá? Não passava, vamos dizer assim, simbolicamente, de meia dúzia de gato pingado, tá? E conviviam até aquele momento razoavelmente bem com os indígenas, né? Porque, veja bem, o território aqui pertenceu sempre aos indígenas, né? O europeu que invadiu aqui, né? E tomou esse território como sendo o dele, se apropriou do território dos indígenas, né? Justificando isso por direito divino, direito de conquista, coisa e tal. Essas coisas todas fazem parte do arrazoado, né, que justificou o domínio dos europeus, aí primeiro aqui na América do Sul, portugueses e espanhóis, né, sobre o território dos indígenas, né? E foram também os primeiros escravizados, os indígenas, muito antes dos escravos negros, que até então não existia. O tráfico de escravo começou, né, no Brasil quase no final do século XVI, né? Existia em pequena medida antes, mas depois que tanto é que lá nos 1600, né, isso é bem agora documentado, sabido, a maioria ainda dos escravos, lá em torno de 1600, eram ainda indígenas, né? E só se reverteu depois no século XVII. E que a escravidão, então, passei a ser praticamente só dos negros cativos, né? Então, o que acontece? Aí, o domínio da terra começa com as sesmarias, tá?
Eu fiz toda essa análise, reunindo em caráter inédito uma documentação no Arquivo Nacional, em vários arquivos aqui locais, inclusive um rastreamento, né? E principalmente aqui do que está depositado no Arquivo Público do Estado, já, né? Tá? E consegui chegar a uma conclusão muito inusitada também. Veja, Elaine, isso aqui é uma coisa de a gente fazer pensar, né? A nossa historiografia catarinense, ela registra uma lista, tá, de 140 sesmarias. Isso é o que aparece nos livros, tá, como sendo o rol das sesmarias em Santa Catarina, certo? Eu estou divulgando no meu livro 700 sesmarias. Mas isso não é 10% a mais, né? Porque você é 10% de 140, seria mais 14. Você diria, não, mas tudo bem, vai ver que o cara não achou lá umas pastas de sesmaria. Não, mas isso significa 5 vezes mais. Bom, eu cheguei à simples conclusão, é um erro histórico. Aí houve um erro histórico por parte dos pesquisadores no passado, que não acharam as tais outras 550 sesmarias. 550 sesmarias, para dar as 700 que eu estou listando agora. Tá? Com números, com tudo certinho, coisa e tal, área e tal, localização, tudo, um trabalho minucioso em cima disso aí. Bom, isso é a primeira parte do livro. Essa parte, só essa parte da colônia, tem 250 páginas, ela equivale a um livro. Ela equivale a um livro. Bom, vamos para o livro 2, então, que é a segunda parte desse livro, O Poder e a Terra, que eu vou lançar agora na segunda-feira. A segunda parte conta um outro processo que a historiografia catarinense passou de largo, que são os famosos registros do vigário, tá? Os registros do vigário, eles são decorrentes da Lei da Terra. A Lei da Terra de 1850, já no Império Brasileiro, segundo reinado, fala-se Dom Pedro II, tá? Certo? Pela primeira vez institui ali pela Lei da Terra a propriedade privada da terra, certo? E decorrente disso, ele obriga as pessoas a registrarem, né, junto à capela, e daí que vem o apelido disso que se chama os registros do vigário, porque o vigário chancelava a autodeclaração que o sujeito fazia lá. Isso acabou se conformando na primeira, censo de terras do Brasil. Né? Porque na medida que as pessoas eram obrigadas a declarar o patrimônio delas, né? E entendendo que isso lhe dava fé pública, essa declaração, o cara ia lá na capela e dizia, eu tenho 200 braças de frente por 500 braças de fundo lá no Rio Cubatão, né? E meu confrontante é o tal, coisa e tal, registro, coisa e tal, e o cara, o servidor na época do Império, né? O capitão lá, o subalterno lá, que normalmente eram militares, né? Sentado na capelinha lá no interior, na freguesia, né? Ele apontava essa declaração. Não era o cara que escrevia, ele, o escrivão, né, no caso, designado, ali era uma equipezinha e faziam. Então, essa situação toda também passou ao largo de uma análise em toda a historiografia catarinense. Pela primeira vez, eu estou mostrando quantos registros do vigário foram feitos, onde eles foram feitos, como eles foram feitos e o que restou disso e o que a gente pode analisar a partir daí. Foi um verdadeiro momento de inflexão. Como eu falei, nesse momento você tem pela primeira vez uma situação mais concreta da realidade fundiária do Estado, porque virou, na prática, não diziam à época, mas na prática virou o censo da terra.
tá entendendo? As pessoas iam lá correr e dizer, ó, eu tenho um terreninho ali, coisa e tal. E ele funcionou tanto para a área rural quanto para a área urbana, aí que tem um diferencial também, porque quando tu fala das sesmarias, por exemplo, né? As sesmarias eram voltadas prioritariamente para o ambiente rural, que ela implicava em produção agropecuária, tá? Né? Na época dos 1700, estamos falando, na época colonial. Já na época do Império, né, os registros do vigário contemplaram as áreas urbanas. Então você tem pequenos pedacinhos de terrinha, tá, que sequer eram sítios, vamos falar agora de terrenos, terrenos urbanos, tá, onde a pessoa ia lá registrava. E também não tinha um corte social, era para todo mundo. Então você vai ver uma coisa muito interessante, aparecem lá os nobres também, que declararam suas terras, ali em Joinville, né, ali que era um reduto da nobreza catarinense, estava ali, chegou em Joinville, junto com as princesas e coisa e tal, aquela turminha ali não estava aqui em Florianópolis, ela estava toda encastelada lá nas suas mansões em Joinville. Então os registros do vigário, né, eles têm esse apelido porque quando o cara fazia o registro, o escrivão, né, redigia ali uma notinha assim de 10 linhas. Esse era um registro do vigário, da terra do cara, tá? O vigário ia lá e chancelava e dava a fé pública, porque o vigário também era um funcionário público. Note bem, né? Então é uma coisa inteligente. A estrutura administrativa do Império utilizou as capelas, porque elas existiam muito mais. Aliás, se você olhar a história brasileira, toda vila começa com uma capela. Sim. É o primeiro... A autoridade máxima, né? O padre. É o padre. Vinha pelo padre. O Estado já se fazia representar pelo padre. O padre fazia o casório, fazia coisa e tal, entregava muitas vezes a carta de sesmaria para o cara, né? Coisa e tal. Bom, esse é o segundo livro, dentro do livro. Então, isso é outras 250 páginas que conformam a segunda parte desse monstro que é o poder e a terra. Aí nós vamos para a terceira parte. Tu quer fazer um intervalinho? Não, eu quero... acho bom fazer uma pergunta. Seguimos que é depois. Justamente perguntar para ti o seguinte, esse teu trabalho que tu traz à luz agora na segunda-feira, justamente mostra a origem desses latifúndios e de tudo. Sim, porque aí então, o que acontece? Quando tu tens isso sistematizado, isso é uma coisa que remete para a metodologia, que eu fui muito cuidadoso com isso, porque quando tu mexe com esses números, né, a tendência para o leigo é se equivocar tremendamente, porque tu mexe com medidas diferentes também, né, Helene? Que foram ao longo do processo se modificando. Então, sistemas diferentes de medida, tá? Antes tu medias em léguas e braças quadradas. Esse sistema de medida foi mudado para o métrico, tá? O sistema francês, certo? Não mais o inglês, certo? Então, que Portugal se baseava durante séculos, né? Então, o sistema francês que é baseado no metro, né? E tu fazer essa conversão correta é muito importante para tu chegar nas medidas corretas. E quando tu tens isso sistematizado, tu podes puxar no computador, por exemplo, na coluna que me dá a medida, por ordem, tá? E aí tu identifica os grandes, os pequenos, as pequenas terrinhas, coisa e tal. Isso é. E a terceira parte do livro? A terceira parte do livro é outro livro que está dentro de O Poder e a Terra. E é essa sim que tem um volume maior, em termos de volume, né? Que são as concessões de terras da era republicana, que começam em 1800, finzinho, né? 89, quando a proclamação da República nem se conta, foi em 15 de novembro. Então, acabou o ano, não, começa em 1890. Então, nós temos o que nessa era aí? 132 anos, efetivamente, passados, certo? Vamos chegar em novembro agora com 132 anos, certo? Bom, esse é o volume maior das concessões de terra. Não poderia ser diferente, tá? Porque o período é longo, certo? Mas também porque se deu um processo de ocupação de uma outra parte de Santa Catarina, tá? Que havia se consolidado anos antes, no finzinho do Império, o Estado verdadeiro como nós nos
como ele existe hoje, que na época não existia antes. Né? Santa Catarina começou assim, ó, na época da colônia era 1/3 do tamanho do que existe hoje. Ele foi progredindo para 2/3 e depois completou com 3/3, que é o Uno que a gente tem hoje. O último pedaço foi aquele no extremo oeste, né? E que virou palco também do contencioso, né? Do contestado, da história da terra do contestado. Daí que vem o nome, porque o estado do Paraná questionou na época, o território que havia sido cedido a Santa Catarina, né? E depois chegaram a um acordo lá, enfim, depois da Guerra do Contestado. Bom, essa é a parte, então, que conforma já outro livro. Aí eu vou mais adiante, né, Elaine? Aí existe um outro livro ainda, que é o 4º livro dentro do livro. Por isso que o livro tem mais de 1000 páginas, para você ter uma ideia do volume dessa obra. Esse 4º livro, que é outras 250 páginas, tá? Ele te traz uma análise de cortes diferenciados dentro dessa montanha de dados. Por exemplo, de gênero. Quanto coube aos homens, quanto coube às mulheres. Que nunca existiu na história de Santa Catarina. Claro, porque você nunca teve os dados reunidos. Sim. Tá? Bom, mas isso não é tão fácil assim, porque você sabe muito bem, né, meu ouvinte, que o computador é burro. Ele não sabe diferenciar no nome de um homem e de uma mulher. Então, nos 70 mil títulos, você tem que pescar quem são homens, quem são mulheres. Né? Isso leva alguns meses para você fazer. Você está diante realmente de um desafio. A Elaine, vocês não estão vendo, mas a Elaine está dando risada, né? Mas eu estou rindo agora, porque depois de fazer essa análise aí, você tem que realmente dar risada, né? Mas é isso aí. Esse foi o desafio, entre outros, né? Porque aí você consegue dizer, olha, nas Sesmarias, as mulheres levaram 12%. Nos registros do vigário, elas levaram 15%. E nas terras, concessões da época da República, elas levaram, aí você imagina que serão 20%, não, elas levaram só 10% menos. Olha, é a coisa mais estúpida que eu já vi em termos de história, porque é o seguinte, se você imagina que as mulheres conseguiram espaço no campo, né, na propriedade, né, a República desmente, mas desmente como? Desmente com os números, né? Isso só mudou, Elaine, nas décadas muito recentes, quando o Estado já não entregava mais terras. Agora, a partir dos anos 80, tá? A partir de 40 anos atrás, em função do cenário urbano, quando as mulheres tiveram mais acesso a quê? A compra de imóveis urbanos, pelas questões das lutas feministas, né? E por um processo também urbano, muito típico, de verticalização, comprando apartamentos que ficaram acessíveis a essas mulheres que passaram a ter renda. Por quê? Se chama independência econômica feminina, né? Autonomia, conseguiram, então, né, ter a renda que nem os homens monopolizavam, né, durante todos esses séculos anteriores. Então isso é um fenômeno muito interessante que também comprova essas últimas décadas da ascensão, vamos dizer, feminina nesse cenário de propriedade, né, da propriedade do imóvel, né, certo? Então, assim, do ponto de vista das concessões de terras públicas, né, que foram feitas durante esse período republicano, ele foi pior do que na época do Império, pasme, né? Agora, isso é uma constatação fantástica, né? Porque você chega, não é um trabalho descomunal, não é um tiro, né? Assim no escuro, né? Que você diga assim, sem compromisso nenhum. Não, mas tá claro, é claro que as mulheres ganharam mais terra na República, porque veja, a República foi a evolução
questão da monarquia, né? E finalmente, né, foi um progresso para o Brasil e coisa e tal. Não, nesse terreno das terras, não. E Gert, bom, hoje o programa acabou sendo só o Gert, né? Mas é que é um tema muito incrível esse trabalho que ele fez, né? Esse livro, então, será lançado agora na segunda-feira, lá no auditório da UFSC. Sim. É um livro feito através da editora Insular. Insular também. E como é que vai ser esse dia de lançamento? Esse vai ser um dia muito... vai ser um ato... nós estamos divulgando esse evento, tá? Não é uma mera assinatura lá de autógrafos, mas como um evento cultural, né? E político. E por quê? Porque nós estamos promovendo um debate justamente em torno da terra, aqui em Santa Catarina, sim, né? Tá? E nada mais apropriado para resgatar justamente o eixo central, o tema do livro. Então nós vamos ter lá uma mesa grande de 8 pessoas, né, Elaine? Os 3 prefaciadores do livro, né? Nós temos 3 professores da UFSC, consagrados em 3 áreas diferentes, né? E famosos, inclusive, pelo seu trabalho de pesquisa aqui em Santa Catarina. O Paulo Pinheiro Machado, historiador, que já foi prefaciador do golpe da reforma agrária. O Nazareno Campos, que foi o pós-prefaciador, também é prefaciador agora do livro. E o João de Deus Medeiros, que vem a se juntar com esses 2. Então, eu tenho nesse livro 3 prefaciadores, dado a montanha que é o livro, né? E lá eles vão estar acompanhados das representações do movimento negro, certo? Os afrodescendentes, pela questão da escravidão toda, claro, né? E seus movimentos atuais aqui no Brasil, né? Os indígenas, que vão ter ali a cadeira, né? E vão comentar e vão trabalhar, e o MST, os sem terras, que estão aí trabalhando pela reforma agrária. E esse debate, então, com os prefaciadores, mas eu e o editor, evidentemente, eu acho que vai ser muito rico, vai ser uma noitada cultural, né? Segunda-feira à noite, né? No auditório da reitoria, aquele salão grande lá que a maioria conhece, né? Às 19 horas. Nós vamos lançar esse livro. Legal, Gert. Estou recebendo aqui através do Marlon Acef, que mora lá na fronteira com o Uruguai, mandando aqui uma mensagem dizendo que esse teu trabalho é definitivamente uma baita obra. Fundamental, né? Que bom, é isso aí. Obrigada, Marlon. O baita é bem Gaudério mesmo. É bem Gaudério. E é isso mesmo, quer dizer, é um trabalho inédito, é uma montanha que o Gert subiu aí nesses anos todos, né? E sem deixar de ser um grande lutador pelas coisas da cidade. Sim, né, sempre, querido? claro. Eu só tive que me recolher um pouquinho na Covid. Mas eu durante a pandemia, ela jogou a meu favor. Exatamente. Ela me colocou atrás do computador, em vez de eu ficar lamentando lá, eu digo, é agora mesmo que eu vou jogou conseguir. a favor do povo catarinense para receber agora esse presente. Eu posso fazer uma complementação? Claro. Elaine, agora, quando eu antes descrevi para você essa montanha de dados e como eu a organizei nessas partes do livro, né? Que retrocede no tempo todo aqui da invasão europeia, né? Eu não poderia deixar de também informar a todos, né, de que este livro é uma mídia híbrida. Ele coloca no papel 1050 páginas em papel. No entanto, ele carrega num e-book os seus anexos, que é um outro livro. Agora eu vou falar do 5º livro, Elaine, que ainda não falei. O 5º livro está num e-book, que são os anexos que não couberam no papel, tá? E não é a reprodução do próprio livro. Sim. São os anexos, entenda bem, tá? Não é o próprio livro em e-book. Não é. Ele é o anexo dele. Então, são 1.500 páginas de planilhas, de gráficos, de imagens inéditas, nos quais eu baseei as minhas análises que couberam no papel, que estão no livro, né? Então, ali, isso para a sala de aula, o que eu tenho vendido agora na divulgação, principalmente para os professores,
né? Na área universitária, claro, quando vão se defrontar com esse conteúdo, né? Que é um conteúdo aí para o círculo universitário. Veja a condição, o prato cheio que eles têm com um e-book desses que pega em sala de aula, consegue apresentar ali num data show, né? Uma planilha dessas inteira, um gráfico desse, estudar isso e coisa e tal. Nós apelidamos esse e-book de uma chocadeira de teses. Não é bonito? Ali está a galinha, uma chocadeira ali que você vê no aviário, ali está os seus pintinhos e coisa e tal. Então, imagine você, ouvinte, que essa chocadeira de teses é o meu e-book de O Poder e a Terra, que pode startar infinitos trabalhos de pesquisas locais, mais específicos, né? Que eu não pude fazer, obviamente, isso não era a proposta do livro, né? Que era trazer à tona o conjunto da obra do que se chama as concessões de terras públicas aqui no Estado, né? E também para infinitas análises políticas